Bênção pura, mano. Tá bom, Arão? Graças a Deus, Pai. Meus amados, vamos iniciar nossa aula de hoje. Depois nós recebemos os irmãos, tá? No intervalo. Uma alegria tê-los aqui, amados. Vamos iniciar a aula de hoje naquela aula introdutória, como já é de costume nossa, né? E a gente vai iniciar essa importante matéria chamada de História do Cristianismo, mas eu até prefiro chamar de História da Igreja. Por quê? Porque a história do cristianismo, ela se confunde com a história da igreja, mas a história da igreja é anterior à história do cristianismo. Dá para entender isso? Porque a gente, inclusive, vai perceber que o cristianismo é um movimento posterior ao início da igreja. Só veio aí aproximadamente 300 anos depois, tá bom? Com Constantino, ano 312, 313 aproximadamente. Porque a história da igreja, ela inicia em Atos dos Apóstolos, tá bom? Mais precisamente no capítulo 2. A igreja ela é inaugurada com a descida, a vinda do Espírito Santo, lá em Jerusalém, naquele cenáculo, onde estava reunido lá uns 119 crentes, quase 120, deve ser uns 119, né? Então, mais ou menos 119 crentes estavam lá, o Espírito Santo então foi enviado pelo nosso Senhor, ali é inaugurada então a Igreja de Cristo, oficialmente, tá certo? E aí a gente estuda e vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, que é o nascedouro da igreja, né? Atos dos Apóstolos é o livro histórico que nós temos no Novo Testamento. Se nós não tivéssemos esse livro, ou seja, se fôssemos dos evangelhos direto para as epístolas, nós teríamos muita dificuldade, inclusive de entender, né? Muita coisa que o próprio apóstolo Paulo escreveu. E ele escreveu, inclusive, as igrejas já formadas em diversas localidades, né? A igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja de Filipenses, de Tessalonicenses, Colossenses, Gálatas e por aí vai. Então, a gente percebe que quando Paulo escreve as epístolas, ali já havia muitas igrejas formadas, né? Pelo próprio apóstolo Paulo, inclusive, muitas delas, ou a maioria delas. E aí a gente percebe que as igrejas, então, eram constituídas, embora fosse, e a gente vai ver a natureza da igreja, embora a natureza da igreja, ela não é humana, é constituída de pessoas, lógico, humanas, é evidente, mas a natureza, né, ela surge como uma proposta de Deus. Nós estudamos na matéria anterior sobre a igreja na sua formação, na sua organização, né, que é a eclesiologia, e acredito que vai contribuir agora para essa próxima matéria. Então, amados, nós percebemos que Jesus é aquele que funda a igreja, é aquele que não é na sua morte, voltando a dizer, tá certo? Vai que cai na avaliação isso. Então é bom guardar essas coisas, né? Vai que cai naquela avaliação. Não captou? A igreja, ela não tem o seu início na morte de Cristo, e sim na descida, na vinda do Espírito Santo, tá certo? Que é quem vitaliza a igreja, que é o corpo de Cristo, não é? Então a gente vai estudar essa história, né? Quase aí, aproximadamente 2000 anos de história da igreja, os seus acertos, os seus erros, e a história em si, não só da igreja, mas a história da humanidade, né? Ela é essencial, porque assim, quem não sabe as suas origens e de onde veio, irmão, não sabe nem para onde está indo. A gente precisa de uma referência na nossa vida, né? Tem um filme chamado Alice no País das Maravilhas. Todo mundo deve conhecer, não é possível, né? Ainda que não assista, mas o título é bem conhecido. E aí chega num local onde tem assim, uma bifurcação, né? Divide assim um caminho de um lado para o outro. E aí a menina, não sabendo para onde vai, se não me falha a memória, é um coelho, alguém que está ali na encruzilhada, é um coelho, né? Na bifurcação, e pergunta para que caminho ela deve seguir. E aí o coelho pergunta, mas para onde você vai? Senhor, não sei, mas então qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Não tem uma referência, também não tem um destino. Então a história, amados, ela nos deixou um rastro muito grande de erros e de acertos. E a gente tem um jargão
na teologia e nessa matéria que quem não aprende com a lição da história tende a repeti-la, né? E a gente vai perceber, inclusive, que os erros cometidos pela igreja de hoje são exatamente os mesmos do passado. Então, o que a gente conclui? Não aprenderam a lição da história. A gente não olha para a nossa história, né? Por que o Antigo Testamento ele é tão importante para nós, mesmo sendo caduco, no seu sentido prático? Ou seja, os ensinos do Antigo Testamento, nós só praticamos se o Novo ratifica, confirma. Mas caducou um monte de comportamento, leis e tudo mais lá, porque tinha o seu cumprimento, inclusive, em Jesus. Mas por que ainda é importante? Porque muita coisa que apenas é histórica já não é mais doutrina, já não é mais um ensinamento para a vida, se é que foi um dia, né? Por que é importante? Ora, nós vamos ler Romanos capítulo 15, verso 4. Vamos lá, meus amados, vocês dormiram bem? Está tudo certo? Animados? Manhã ensolarada como essa, os passarinhos cantando lá fora, vocês não estão ouvindo, mas pela fé nós podemos deduzir isso. Lugar estão. Deve estar ali no bar aqui. Romanos capítulo 15, amados, versículo de número 4, se não falha a memória. 4, verso 4. Pode ler, irmão Antônio, por gentileza. Porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha o que Paulo fala a essa igreja, aos romanos. Ele vai dizer que tudo que foi escrito, ou seja, toda essa história do Antigo Testamento de centenas e centenas de anos, foi escrito com uma finalidade também, que é nos ensinar a respeito de tudo que Deus ele quis para a nossa vida, né? Então tudo que antes foi escrito para o nosso ensino, de uma forma pedagógica, de uma forma que nos instruísse. Tem aí um ditado que diz que é errando que se aprende. Eu prefiro aprender para não errar. E nós aprendemos inclusive com os erros dos outros através da história registrada na Bíblia, né? Porque esses homens e mulheres que passaram por toda a história do Antigo Testamento, de novo também, mas a gente está destacando aqui o Antigo, na história mais antiga, eles são, a Bíblia na verdade é um livro de arquétipos. Eu acho que eu já falei para vocês em outra ocasião isso. A Bíblia é um livro de arquétipos. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas pessoas que estão lá, os personagens, as pessoas reais, não são fictícias, elas nos representam de alguma maneira. Elas são como nós, né? Que a gente tem a ideia de que nós são pessoas assim, extraordinárias, pessoas totalmente diferenciadas. Não. Quando a gente de fato lê a Bíblia como se deve ler, enxergando inclusive as limitações dessas pessoas, e aí nós nos deparamos com Tiago capítulo 5, por exemplo, quando traz uma figura, e principalmente no meio pentecostal, é a figura, que é o profeta que manda o fogo descer e o fogo desce, né? Que é o Elias. Mas aí Tiago vai dizer, Elias era sujeito às mesmas paixões do que nós. Não tinha nada demais nele, né? Então, um homem sujeito aos mesmos pecados, desejos, tentações. Então, os homens da Bíblia, eles nos dão pistas de como a gente deve e de como a gente não deve andar, proceder, pensar, viver, projetar a vida, né? Tomar as atitudes. Então, está escrito aqui em diversas situações, em diversos personagens, e a gente vai se identificando com cada um deles. É por isso que quando a gente estuda, a gente lê a biografia, a vida mesmo, a história dos homens e mulheres de Deus, a gente se enxerga neles, porque eles nos representam, porque são seres humanos como nós. Os seres humanos não mudaram em nada, amados, em nada, absolutamente nada. O que mudou foi tecnologia, conhecimento, conforto e etc. Agora, o homem, o ser humano, as suas aspirações, as suas necessidades, as suas ambições são as mesmas, né? Então a história está aí para nos ensinar tudo isso. 1 Coríntios capítulo 10 ainda, sobre a importância da história e de nós olharmos então para o passado, para trás. A gente tem que andar com retrovisor. É um perigo, né, Carlos, sem retrovisor? Deixa eu pegar uma Bíblia. Sim. Não, sim. A bagagem é muito grande, né? Meu pai. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10. Eu vou ler aqui na íntegra, tá bom? Os versículos, já que vocês não estão com pressa nenhuma, né? Não vão sair antes do horário, possivelmente. E vamos ler Bíblia, que é o nosso intuito aqui na sala de aula, né? Ler a Bíblia e buscar as referências todas as vezes que tivermos.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem do mar, da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Olha que coisa interessante. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Verso 11, também aqui no destaque. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritas, olha, para finalidade. Aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Então, 2 versículos aqui, o 11 e o 6, nos dão um alerta. As coisas foram escritas. Isso tudo nos sobreveio. Toda essa história do Antigo Testamento, como figura, como alerta, como aviso, né? Como advertência, como incentivo, inclusive, para que a gente sempre pudesse estar recorrendo a essa história, para que a gente caminhe sempre com esse retrovisor, olhando, né, não para trás. É interessante, amados, que aquele que vai se esquecendo das suas memórias, do seu passado, tem uma doença, inclusive, que é uma doença muito cruel, muito castigante mesmo, castiga a alma, porque vai te tirando a vida, né? Que é o mal de Alzheimer. Então você vai esquecendo, inclusive, das pessoas que amam, das pessoas que são importantes, filho, cônjuge e etc. Então você vai esquecendo, a memória vai sendo. Imagina só se nós não tivéssemos memórias. Que coisa horrível que seria, não é? Seria em vão o nosso estudo até aqui, inclusive. Não lembrar mais de nada. É uma bênção de Deus a memória. Sejam as ruins, sejam as boas. As ruins também são, porque elas também nos fazem refletir naquilo que fizemos, né? As pessoas, elas andam apenas para frente, muitas delas, e, por exemplo, eleição é uma evidência disso. Se vota em pessoas que nós reclamávamos até pouco tempo atrás, mas vão votar nas mesmas. Só pegando aqui, aproveitando a ocasião do momento, né, que são as eleições, e diz aí, tem a fama que o brasileiro tem a memória curta. Não é verdade, mas? Então a gente percebe que tem alguma coisa muito errado na nossa vida quando a gente despreza a história, o passado, a memória, né? Tem gente que acha que está reinventando a roda no que concerne a igreja, por exemplo. Não, amados. A gente tem que ver o que foi deixado como legado pelos nossos pais. E aí nós vamos estudar, inclusive, tudo isso porque nós chegamos hoje como fruto e resultado de uma caminhada de 2000 anos, né? Seja da própria igreja, seja da própria humanidade. E aí nós vamos então iniciar com essa introdução um pouco longa até sobre a igreja de Cristo, né? Desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como eu disse, de onde surge, então é daqui que eu quero iniciar essa conversa, onde a igreja de Cristo, ela sempre sofreu perseguição desde o seu nascedouro até hoje, e sempre haverá essa realidade, tá certo? Então, na história da igreja, nós vamos ver, na verdade, que a perseguição, o incômodo dos cristãos com este mundo e vice-versa, é natural e é desde o início, aliás, anterior, na verdade, isso foi, né, predito por Cristo, na verdade, anterior a Atos dos Apóstolos, né, desde os evangelhos lá, que Jesus disse que os seus seguidores iriam padecer, como ele também, porque os seguidores dele não poderiam ser melhores do que ele, nesse sentido, né? Se o madeiro seco fazem isso, imagine o verde, né? Se ao Filho do Homem iriam, que não tinha pecado nenhum, que não fez nenhum mal à humanidade, pelo contrário, se iriam perseguir, imagina os seus discípulos. Então ele veio alertando desde
dos evangelhos, e os discípulos não entenderam muito bem. Então chega em Atos capítulo 1, onde ele já ressurreto, e ele fala sobre os fins dos tempos, o reino de Deus, aquela coisa toda, e o povo logo se preocupa, né? Quando vai ser essas coisas, Senhor? Qual é a data, qual é o dia e tal? Vocês não precisam, vocês não devem se ater a isso, vocês não precisam saber disso. O que vocês têm que saber é que vocês vão receber a virtude do Espírito Santo quando descer sobre vocês. Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha que coisa interessante. Então aqui Jesus já está dizendo, vocês vão sofrer. Falando, calma aí, André, não entendi o versículo com ligação a sofrer. Ué, Jesus disse, vocês vão ser meus mártires. É o que está escrito, capítulo 1, verso 8. Minhas testemunhas. Não é isso? Lá no original, vocês vão ser meus mártires. Olha só. Todos os cristãos foram chamados por Cristo e alertados que seriam mártires dele. Ou seja, pessoas que iam sacrificar a sua vida em prol de uma mensagem, de uma convicção. Então aqui já está. Vocês vão receber poder do Espírito Santo. Para que esse poder? Por que é necessário esse poder? Para ser mártir? É que tem crente que não sabe qual é o seu chamado, né? Pronto, está aí, para ser mártir. A minha vocação, o que eu fui chamado por Deus? Para ser o quê? Mártir. Oh meu Deus, está aí, simples, igual direta na boca de Jesus, para não falar de Pedro que disse lá na sua primeira carta, né, que olha, para isso vocês foram chamados, para sofrer, seguir as pisadas do mestre. Então está aqui claramente a vocação da igreja, ser mártir, testemunha, né? E isso de fato aconteceu desde lá no comecinho, desde que desce o Espírito Santo sobre a vida daqueles crentes, já começa aquela perseguição, e eles estavam muito cômodos ali na verdade, né? Eles estavam bom demais, fogo caindo toda hora, aquela comunidade terapêutica, ninguém tinha falta de nada, era o comunismo no sentido estreito da palavra, não da história. Ou seja, todos tinham, cada um em comum, né? Tudo em comum, melhor dizendo, e cada um que tinha não era propriamente seu, e aquela família da fé, assim, o negócio era fantástico, evangelho puro, sem mistura nenhuma, sem política nenhuma, né? Sem mão humana ali, até que Jesus disse, não, calma aí, eu dei uma ordem para que eles fossem, pregassem o evangelho, está muito tranquilo esse negócio aqui, né? Está muito sossegado. Aí permitida ali uma perseguição, não com os apóstolos, mas com os demais discípulos. E aí eles se dispersam então e vão para todo mundo. É assim, né, irmão? Na história a gente percebe, quando o povo não quer ir, Deus dá um jeitinho, não é brasileiro Deus, mas ele dá um jeitinho que o povo assim vai fazendo e cumprindo a sua vontade. Lembra da Torre de Babel? Né? Porque Deus deu uma ordem, vocês têm que se multiplicar, encher a terra, aí povoou esse negócio aí que eu deixei para vocês, e o povo não disse, vamos ficar aqui, vamos construir aqui uma torre, um negócio mais cômodo, ar-condicionado, cadeirinha, né, tal, deixa o negócio aqui. Deus disse, não, a ordem foi essa. Então aí Deus vem e confunde a língua, lá no capítulo 10, se não me falha a memória de Gênesis, e há um paralelo em capítulo 2, onde as línguas também, né, mas aqui há uma dispersão por causa das línguas. Aqui em Atos é uma conversão, converge. Então enquanto lá espalha, aqui ajunta, né? Mas esse ajuntamento é para espalhar depois. Então todo ajuntamento cristão, todo ajuntamento da igreja é sempre para espalhar depois. Toda reunião da igreja é sempre para multiplicar depois. Todas as vezes que nós nos reunimos em nome de Cristo, é para que a gente depois espalhe, compartilhe isso, né? Multiplique. E essa é a história que a igreja deixa para nós, e a gente precisa avaliar esse negócio com mais cautela. Porque hoje, amados, como eu disse, a gente vai avaliar a história sempre comparando com hoje, para saber se de fato nós estamos repetindo os mesmos erros. Porque, amados, sinceramente, você errar uma vez, lá vai. Agora ficar errando sempre, tem um ditado que eu não quero nem falar aí, né? Errar uma vez é humano. Não quero nem, né? Não é verdade, meus queridos? Então a gente vai perceber aqui que a igreja, ela deixou, e ainda hoje continua, essa lição para nós, que a perseguição faz parte do evangelho, tá certo? É inerente, é inevitável. Os cristãos sempre foram, sempre serão perseguidos, nunca, jamais. E quando a história vai mostrando também, eu estou falando sempre no geral, depois a gente vai detalhando os fatos, datas e tal, dando inclusive nome aos bois, né? Ou às ovelhas, sei lá.
A gente percebe, amados, que a igreja, ela quando de fato era perseguida, ela crescia, ela se multiplicava. Quando a igreja se acomodava, quando a igreja, ela, inclusive seja num país, né, numa época, deixava de ser perseguida, ela se corrompia. Isso é fato, em toda a história, e hoje se repete isso. Então a gente percebe desde, na verdade, lá de Êxodo. Olha, a gente vai, né, falar da história da igreja, mas essas lições, como eu disse, eu li, está lá atrás, desde lá de trás, desde Êxodo, capítulo 1 de Êxodo, inclusive, Êxodo 1. Só para dar tempo, deixa eu dar uma lida. Essa característica da igreja, você falou de comunidade, assim, no sentido de todos participarem de tudo, parece que isso nunca foi trazido para a igreja. Não, parece, né? Na história foi muito. Na história? Sim, claro. Opa. Isso. Então, depende de onde nós estamos falando. Brasil é uma coisa, Coreia é outra, Sim. China é outra. Então, muitas vezes a gente lida com a história a partir, se limitando de onde nós estamos e conhecemos. A história ela é abrangente. Inclusive a história de hoje, né? A gente vai sempre avaliar a igreja segundo a nossa vivência aqui, mas é maior do que isso. Então, por exemplo, hoje a igreja então não é mais perseguida, os crentes já não sofrem mais martírio, os crentes já não são privados muitas vezes da sua liberdade por conta de confessar Cristo. Não, continua a mesma coisa, não mudou nada. Talvez no Brasil não, graças a Deus. Mas quando a gente vai então para esses países, principalmente onde a Sharia, né, a lei do Islã é implantada, você vê nossos irmãos lá da mesma forma que era lá na antiguidade, no Coliseu, por exemplo. Então continua a mesma coisa, só não aqui no Brasil, né? Inclusive já foi no Brasil, talvez 50, 60 anos atrás, era complicado por você ser cristão, você não conseguia comprar um tijolo para construir nada em respeito à igreja. Então ainda havia muita perseguição e morreram muitas pessoas, a mandado inclusive de padres, né? de cangaceiros, que perseguiam a pessoa pelo fato de ser evangélica, de ser discípulo de Cristo. Então nós tivemos isso num passado recente, nós temos isso hoje em muitos lugares, ou muitos eu não digo, mas alguns lugares do nosso, de hoje, da história moderna, nós temos isso. É porque nos falta informação, porque missão para nós é um negócio assim totalmente desprezado e desprezível, sem importância. Então a gente vive no nosso mundinho chamado Brasil, no nosso mundinho chamado nossa igreja, nosso bairro, nossa realidade. Mas sim, a igreja continua a mesma, a igreja de Cristo. Aí eu tentei diferir na matéria passada entre igreja de Cristo como organismo e organização, que é o ajuntamento de muitas pessoas numa certa localidade, né, colocando lá o nome da sua denominação e a sua proposta de igreja, que nem sempre uma coisa quer dizer a outra. Então a igreja continua a mesma coisa, sofrendo, os crentes continuam a mesma coisa, padecendo, porque nunca se adequam a esse mundo, o mundo não se converteu, o sistema é o mesmo. Então nós sofremos, inclusive em país como o nosso, que tem a liberdade religiosa na Constituição, e graças a Deus por isso, não estou reclamando disso não, irmão. Tem gente que acha, não, então vá para outro lugar que está sendo perseguido, eu acho bom aqui. Agora nós temos aqui outras tentações, nós temos aqui outras dificuldades para servir a Deus. A liberdade de expressão é uma dificuldade, porque a gente tende a cair nesse comodismo. Aqui há um perigo, há um extremo de um lado e um extremo do outro lado. Os irmãos, por exemplo, que vivem hoje em países onde não há liberdade religiosa, eles vivem no extremo. E nós que temos toda essa liberdade, nós estamos indo para outro extremo, onde nós tendemos a nos relaxar, a não viver de fato o Evangelho, porque não somos pressionados. E aqui que eu quero ler com vocês Êxodo, porque na dificuldade, na perseguição, a igreja na história se mostrou sempre pura, sempre cresceu, sempre se fortaleceu em Deus. Então as dificuldades, as perseguições nunca mataram a igreja, né, no sentido espiritual, pelo contrário. E isso no âmbito individual a gente sabe que é assim. Quanto mais dificuldade, privação, menos recurso a gente tem, mais a gente depende de Deus, mais Deus se mostra gigante na nossa vida, mais a tendência nossa é nos separarmos, né, porque a gente de fato se aproxima mais de Deus, se afasta desse sistema mundano. Então na perseguição, na luta, na dificuldade, no pouco recurso, é onde a igreja é purificada.
Então, o fogo da aprovação é uma bênção de Deus, né? Porque a gente não sabe viver, amados, na bonança. A gente não sabe viver na tranquilidade e mesmo assim não é preciso eu passar uma grande dificuldade para eu ter uma vida de oração. Mas infelizmente na grande maioria dos irmãos é assim, né? Não preciso viver uma grande angústia na minha vida para eu desejar ter uma comunhão intensa com o Espírito Santo para ter a paz na alma. Não é preciso eu ter uma grande privação na minha vida para eu aprender que os recursos financeiros, eles não são tudo na minha vida, mas só são alguns meios para que eu possa inclusive servir a Deus. Então a gente precisa assim sempre ter esse cuidado. Então o cristão sofre hoje no Brasil, vocês acham? Eu tenho certeza que sim. Sofre com outros sofrimentos. Qual é o meu sofrimento? Eu não sou perseguido, graças a Deus. Já passei algumas dificuldades, mas nem se comparado com esses irmãos, jamais. Eu sofro, mas qual é o meu sofrimento? O meu sofrimento a respeito do Evangelho no Brasil é de ver, irmãos, essa corrupção que está dentro da igreja. O que a igreja evangélica, esse movimento se tornou no nosso país, né? O que esses líderes eles se tornaram. O meu sofrimento hoje é ver a negligência que o povo evangélico tem, por exemplo, concernente ao estudo bíblico, a missões, aquilo que é de fato vital no Evangelho. Então eu tenho um tipo de sofrimento, eu sofro. O meu sofrimento não é por causa da perseguição, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões, mas a igreja ela continua a mesma, a mesmíssima, não mudou nada. A igreja é a mesma, é a noiva de Cristo, sem ruga, sem mácula, santa, irrepreensível, a igreja de Cristo. Certo? É a mesma, vive em comunhão, é esse povo terapêutico. Olha só, o problema é esse, é que a gente muitas vezes está chamando igreja aquilo que não é igreja. Muitas vezes a gente está tendo como igreja de Cristo, que são só ajuntamentos de pessoas, em volta de si mesmas, cada um, aí descaracteriza totalmente, né, a igreja de Cristo, mas a igreja continua vivendo o Evangelho, a igreja. Se perguntar para Jesus, a igreja do Senhor vai bem no Brasil? Ele disse, muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. A minha igreja sim, o que está ruim é o movimento religioso de vocês. Então, né? Continua, amado, eu experimento isso, inclusive na minha comunidade de fé eu experimento isso. Ou seja, essa família terapêutica, tá certo? Eu experimento isso, o cuidado de uns pelos outros, a busca da simplicidade do Evangelho. Estou falando da minha comunidade, que não é muito longe daqui, 2 ruas, inclusive, aqui ao lado. Eu não estou nem fazendo propaganda, nem chamando ninguém, estou dando um exemplo, que isso é possível, né? Tentar dar ênfase para missões, embora uma igreja muito pequena, nova, dando ênfase para a família. Inclusive hoje nós temos, não só hoje, é algo mensal, é algo quase que diário, a preocupação e o ensino bíblico, que é o tripé que eu disse aqui. Então eu experimento isso na minha comunidade de fé, né? Então é possível vivermos o Evangelho. Quando a gente às vezes fala do Evangelho, aí os irmãos falam, nossa André, mas isso é muito difícil, isso é impossível. Eu falo, é possível? Não, difícil é. E o desafio nosso é viver o Evangelho, e é possível viver porque foi a proposta de Jesus para nós. Ele não ia fazer uma proposta que a gente não ia conseguir viver pelo Espírito, lógico, pela sua graça, lógico, pela dependência dele, lógico, renunciando à nossa velha natureza, lógico, né? Então às vezes está faltando essas coisas. Não tem nada errado com o Evangelho nem com essas questões todas, mas eu estava falando do Êxodo. Então olha só, Êxodo acho que é o verso 12, me parece. Quanto mais esse povo era afligido, é isso, Davi? Leia o 12, por favor, então. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Isso. Olha que coisa linda. Aqui tem uma história, amados, que veio lá de José, onde José, ele foi uma pessoa que ele foi considerada em todo o mundo, né? No caso, o Império do Egito na época. Então, por alguns, me parece 400 anos. 400 anos, não foi tudo isso não. Bom, me fugiu da mente agora as datas. É porque eu estou contando mais de Abraão. De Abraão a Moisés, sim, foram 430 anos, né? Uma diferençazinha aí. Mas bastante tempo lá. Gozou de tranquilidade, o povo de Deus, lá na terra de Gósen, se não me falha a memória. Só que veio um faraó
que não respeitava a história de José. Quando diz que não conhecia José, não é que ele não conhecia a história de José. José ficou marcado na história do Egito, como salvador, inclusive, né? Do Egito e do mundo e tal. Mas esse, quando diz que não conhecia José, não respeitava a sua história, não considerava como essa pessoa que trouxe a contribuição para o Egito e para o mundo. Então começou a perseguir esse povo de José, né? No caso, os hebreus aí. E aí o que acontece? Eles eram afligidos e eles estavam como escravos, inclusive, agora. Mas a Bíblia vai dizer, quanto mais eles sofriam, eram oprimidos, mais eles se multiplicavam. Então isso, irmãos, é a história do povo de Deus na história. Quanto mais eles eram perseguidos, mais se purificavam. Vocês, se pararem para pensar, acredito que vão concordar comigo. Se nós tivéssemos hoje no Brasil uma perseguição religiosa, proibição do Evangelho, eu tenho certeza, amados, que nós teríamos assim uma diminuição significativa do número de pessoas se declarando evangélicas. Mas assim, absurdamente, talvez seria espantoso. Dos seus 47 a 50 milhões de evangélicos, ia cair assim muito, vertiginosamente. Ia se purificar a igreja, né? Porque sempre foi e sempre será assim. A perseguição mostra quem é e quem não é. As dificuldades na história sempre foram peneirando, né, o joio do trigo. Não teve ocasião que não foi assim. E aí a gente percebe então que desde o ano 30 e alguma coisa, lá onde nasce a igreja, até o ano 64 aproximadamente, a igreja viveu um período relativamente tranquilo, relativamente. O começo foi grande perseguição, depois, eu estou falando num âmbito mais restrito de Jerusalém, depois Paulo, ele foi perseguido mais individualmente, a igreja em si não era, foi plantando em todo o Império Romano. Mas aí chegou, amados, um imperador chamado Nero, doido, pensa no homem doido, era esse tal de Nero, doido, mas doido mesmo, matou a mãe, a esposa, cabra doido, megalomaníaco, 13, pensa no cara 13, era esse Nero, né, mano? Então o que acontece? Ele estava lá, conta a história, que ele estava lá em Roma, e ele decidiu, assim, no seu excesso de loucura, pôr fogo em Roma. Queria construir outro negócio, não sei, doido. E aí pôs fogo em Roma, mas aquilo repercutiu de uma maneira assim que ele não esperava, né? Contra ele, inclusive. E ele fez o quê? Ele disse, bom, precisa achar um culpado ou culpados para isso. E percebeu que os cristãos já estavam crescendo bastante, essa população, no mundo em Roma. E ele então pôs a culpa nos cristãos. E ainda é interessante, irmãos, observar que além dessa acusação de pôr fogo em Roma, os cristãos eles foram acusados de outros pecados. Olha que coisa curiosa: canibalismo, incesto. Por quê? Canibalismo. Bom, porque eles comiam a tal de uma carne de sangue de Jesus, né? Eles eram acusados de incesto porque casavam com as suas próprias irmãs. Olha as acusações que os cristãos foram tendo aí bem no início, né, da história do cristianismo. E outras mais ainda. Eles não aceitavam, não se dobravam, não confessavam o César, como no caso Nero, não só o Nero, todos os Césares, porque César não é nome próprio, né? Foram os títulos: Augusto César, Tibério César, Calígula César, Adriano César, Domiciano César, Vespasiano César, Nero César, Júlio César, todos os Césares, e principalmente começou desde o Augusto, né? Augusto César, que o Augusto quer dizer santo, né? Então eles consideravam mesmo Deus, uma pessoa a ser venerada. Então, se não confessasse César como Senhor, eles começaram então a serem perseguidos, porque para os cristãos Senhor só era Kyrios, Senhor, né? Jesus, o Senhor Jesus. Então eles começaram também a ser acusados daqueles que, aliás, lembra que Jesus ele sofreu essa acusação? Lembra? Jesus e depois os apóstolos, eles não querem reconhecer César como Senhor e tal, eles dizem que só um só Senhor. Então aí dizendo que tem um rei. Essa foi a acusação dos judeus, né, contra Jesus. Ele está dizendo que ele é rei, ele desconsidera o reinado de César. Olha, os religiosos, os judeus que eram contra César, mas para acusar Jesus, eles se fizeram assim como
Os defensores de César. Não é? Não, esse aqui está dizendo que vai ser, ele é o Senhor, ele é o César aqui desse povo e tal, está criando um motim aqui em Jerusalém. Então os discípulos também foram sofrendo aí essa perseguição e sofreram essa acusação, porque o Nero, ele então acusa. E aí, amados, a partir daí começa um genocídio cristão. Nós vamos ver sobre a noite de Bartolomeu, que já é bem recente, né? Recente assim, consideramos 2000 anos, é 1700, e agora me fugiu, estou ruim de data, mas, bom, 500, 600 anos para cá, né? Consideramos 2000 anos, então não é tão lá atrás. A noite de Bartolomeu, morreram muitos e muitos cristãos em uma noite, por isso que é chamada de noite de Bartolomeu, porque a noite era a noite do São Bartolomeu. Mas voltando lá, então começa esse genocídio, mata-se crente aos montes, mas não é matar apenas, eles matavam com requinte de crueldade, lançava-se, né, as feras, muitos deles, ao final do dia, eles eram colocados como tochas humanas, né, nas ruas de Roma, jogavam piche neles, colocavam fogo para eles iluminarem. Falando dos cristãos, isso estou falando todos os dias, durante alguns séculos. Olha só, amados, veja só. Então, o livro que eu vou indicar para vocês, As Catacumbas de Roma, inclusive, são 3, né? As Catacumbas de Roma, Heróis da Fé e o Livro dos Mártires. Esses 3 que eu gostaria que vocês conhecessem, lessem, adquirissem, entre outros muitos aí que nós temos, mas esse eu acho que vai contribuir bastante. As Catacumbas de Roma, então, vai relatar como que esses crentes viveram até o 4º século, nas covas mesmo, né? Nas catacumbas, eles se escondiam aí onde podiam, porque não tinha essa liberdade religiosa, e aquele que se reunisse em nome de Cristo. É interessante, amados, porque assim, os crentes eram perseguidos, né? Então você se declarar cristão era sinônimo de ser martirizado, ser morto. E agora? Todo mundo é suspeito, né? Se eu falo, e aí, irmão, pronto, você não era irmão, me entregava, eu era morto. Era um negócio, era assim mesmo, né? Então eles fizeram o quê? Bom, as ruas eram de terra naquele tempo, pouquíssimos lugares eram asfaltados, né? Mas aí eles chegavam, ajuntamento, assim, muita gente e tal, eles percebiam, e agora? Eu quero me comunicar com o irmão. Aí eles chegavam na terra, faziam um risco. Aí o outro olhava, quem visse o risco sabia o motivo. Vinha o outro e fazia isso aqui. Era cristão, os dois poderiam se comunicar, quase que em código. É o símbolo do nosso cristianismo, né? É o símbolo, são 2 símbolos do cristianismo na história, é o peixe e a cruz, né? Isso aqui representa historicamente o cristianismo. E aí, amados, essa grande perseguição gerou então, na verdade, muitos e muitos cristãos, ao invés de acabar esse povo, pelo contrário, eles se multiplicaram e se purificaram, porque de fato, para você se declarar um cristão, tinha que ser genuinamente cristão. O batismo, inclusive, não é como hoje. Hoje a gente se batiza em público, né, anuncia para todo mundo aí tranquilamente, vai em represa, vai dentro da igreja, onde for. É uma confissão pública sem maiores constrangimentos e consequências. Mas nesta época, para você se batizar, você tinha que ter a convicção, porque possivelmente você até sairia daquele batismo para ser martirizado. Possivelmente. Muitos eram assim. Então, quem descia as águas era fato que tinha nascido de novo, não é? Hoje já isso não quer dizer muita coisa. A pessoa desceu as águas, confessou publicamente, para nós não tem maiores consequências, mas na época tinha. Aliás, desde a época dos discípulos tinha isso, né? Por isso que o batismo, ele é um símbolo que representava externamente aquilo que internamente já tinha acontecido. Então o batismo nunca era para a salvação. O batismo sempre foi uma declaração de que a pessoa já era salva. Então o batismo não salvava ninguém, como o batismo não salva ninguém, né? Então as pessoas vão perdendo, às vezes, esses conceitos bíblicos por não conhecer a história.
e as implicações que traziam então. Então é lógico que Jesus disse, olha, quem crê e for batizado será salvo, porque quem crê também iria ser batizado. Tanto é que o texto vai dizer que quem não crê será condenado, nem coloca quem não crê e não for batizado, porque não há necessidade, quem não crê não é batizado, agora quem crê é batizado, né? Mas o batismo é só essa confissão pública, porque de fato era uma evidência que a pessoa nasceu de novo, porque ninguém põe em risco a sua vida se não tivesse a experiência profunda do encontro com Cristo, da regeneração. Ninguém ia fazer isso. Então, publicamente você se declarar cristão era um negócio muito complicado, e exigir a sua vida. Por isso que a Bíblia diz, ser fiel até a morte, né? Então, essas palavras tinham um peso muito maior naqueles tempos do que, infelizmente, tem no nosso aqui, onde a gente vai perdendo o peso, né, das declarações da Bíblia e até o significado e as implicações de hoje. Eu falar, eu sou um discípulo de Cristo. Então, vai falar isso em alguns lugares, é a mesma coisa. Aqui não, mas na história vai mostrando que, e essas catacumbas de Roma, eu quero trazer isso para vocês, inclusive as figuras, onde os irmãos, as irmãs, eles viviam de fato nesses lugares escondidos, né, secretos. Outro livro bom, tem um monte, mas eu vou lembrando aqui. O Contrabandista de Deus, alguém já leu? Não? Excelente. O Contrabandista de Deus. Esse livro vai falar a respeito de um missionário, irmão André, aleluia. Ele, depois da Segunda Guerra Mundial, né, ainda muito forte o comunismo, as cortinas de ferro, e aí Polônia, Rússia, China e todos mais aí que eles foram perdendo a força, mas depois da Segunda Guerra Mundial era muito forte contra os cristãos. Ele contrabandeava a Bíblia, então, para esses países. E aí, esse contrabandista de Deus, ele vai trazer para a gente essa realidade de que para você ter uma Bíblia em um país, e quem recebesse uma Bíblia nas suas mãos, você não tinha noção da felicidade desse povo. Às vezes uma comunidade toda de cristãos secretos, né? Eles recebiam uma Bíblia, era uma alegria, mas assim, imensa, uma Bíblia. Então, olha só os valores que se tem nessas épocas. Hoje, Bíblia, nossa, a gente dá para a criança riscar, rasgar, não é? Enfeite, mas para eles uma porção da palavra de Deus era muito precioso. Então percebam como os valores vão sendo outros à medida que a história se mostra a favor ou contra, então, os discípulos de Cristo, né? Então, de fato, a história vai mostrando para nós que há perigos muito grandes aqui, dependendo da circunstância que a gente vive histórica. E aí o Brasil, então, está nesse período histórico muito complicado, porque, embora haja a conquista da liberdade religiosa, por outro lado, há essa frouxidão, né? Essa mornidão, essa frieza espiritual, esse comodismo, porque hoje tudo é muito fácil, mas na história nunca foi assim, irmãos, né? E quando foi em certas épocas, volto a repetir, a gente percebeu que a igreja foi dando uma relaxada. Então, nesses 300 anos, a igreja sofreu muito perseguição por diversos imperadores. Aproximadamente 10 imperadores, alguns ligam esse fato de terem 10 imperadores que perseguiram a igreja com aquela carta à igreja da Ásia lá, em Apocalipse. Vocês vão sofrer uma perseguição de 10 dias, né? Eu acho que qual que é? É de Sardes? Não é de Sardes, não. Vou conferir aqui. Esqueci agora qual é a igreja. Mas alguns ligam, tá bom? Estou falando aqui de uma opinião, lógico, de interpretação. Alguns ligam essa declaração, essa perseguição de 10 dias, como sendo justamente o capítulo 2, né? Igreja de Esmirna. Essa passagem com a perseguição desses imperadores, 10 imperadores, né? Há essa interpretação. Se correto ou não, tenho lá minhas ressalvas, mas diz aqui o texto do capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 10. Olha só. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então esses 10 imperadores, eles perseguiram a igreja durante 3 séculos, aproximadamente 3 séculos. Isso começa mais enfaticamente no ano 70. Lembra o ano 64? Nero
colou as placas, deu tilt, doidou, começa essa deflagra, né? Essa perseguição, ano 64. Só que ele morre em 68, se não me falha a memória, alguma coisa assim. 68 ou 69. E aí, mas há um general, o general Tito, né? Que ele passou a ser imperador depois, mas ele era um general do Império Romano. Então ele foi designado para tomar Jerusalém. E inclusive vai se cumprindo as profecias que Jesus disse lá em Mateus, né? Lá nos Evangelhos, que diz que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribado daquele tempo e tal. Isso se cumpre na verdade no ano 70, né? daquele século lá, onde o general Tito vem, destrói a cidade de Jerusalém. Aqui uma segunda diáspora, segunda dispersão dos judeus na história. A primeira foi lá em Babilônia, né? Aqui a segunda, eles se espalham. Só vão retomar, irmãos, os judeus, só vão retomar Jerusalém em 1948 agora. Olha só, desde aquele tempo ficaram espalhados no mundo sem terra, sem pátria, sem lugar, né, para eles mesmos, chamar de seu. Então só em 1948, bem recente agora, na criação da ONU inclusive, é que aí é decidido que Jerusalém tem, mesmo assim, ainda é o pé de guerra que vive, para disputar aquele pedacinho de terra. Então nunca aceitado, né? Os árabes nunca aceitaram que aquele pedacinho de terra era dos judeus. Então hoje a briga continua e tal. Mas aí eles são dispersos. O general Tito, ele invade então Jerusalém, e há um homem chamado Flávio, né? Esse homem, ele profetiza a respeito de Tito que ele seria de fato um imperador, venceria as batalhas e tal, chegaria a ser imperador. E aí isso se cumpriu. E aí ele gostou tanto, né, desse cidadão, que trouxe ele inclusive para próximo lá de Roma, perto dele, e virou historiador, que é o Flávio Joséfo, que nós conhecemos, historiador mais confiável porque é contemporâneo, viveu, né, a história ali nos primeiros séculos, ou naquele primeiro século. E aí, primeiro, início do segundo. E aí, inclusive, construiu um anfiteatro chamado de Flaviano, que é o Coliseu. Nós conhecemos como Coliseu, que foi o palco, então, dessa sangrenta investida de Roma, porque ali era um teatro. E nesse teatro, então, eles tinham os espetáculos, só que o espetáculo era justamente o martírio dos cristãos, onde eram jogados nas férias. Eu vou trazer aqui uns vídeos para vocês terem uma noção de como se dava essa sangrenta ação aí do império, né? Do imperador, ou dos imperadores. Então eles tinham como espetáculo aquilo, era um negócio horrível. Mas aí volto a trazer o ponto: quanto mais esses cristãos eles eram colocados como espetáculo, como show ali para essas pessoas, mais crescia o evangelho, mais crescia o número de convertidos, né? Foi formulada uma frase nessa época que a gente cantava há pouco tempo atrás na nossa igreja, que a frase era o seguinte: o sangue dos cristãos é semente. Olha só, eu sou a semente do sangue dos heróis que morreram sangrando. Lembra dessa música? Alguém lembra? A gente cantava? Lembra, irmão? Linda, né? Então olha que coisa interessante, o sangue dos cristãos, eles viravam semente, ou seja, quando morria um cristão ali naquela condição de martírio, o testemunho deles ganhava um monte de pessoas para o evangelho, porque não é possível, amados, que uma pessoa enfrente a morte daquela maneira, serena, tranquila, em paz, com convicção absoluta, porque na hora da morte as pessoas, elas se revelam quem são. A hora da morte entrega até a mãe, se for o caso. Não é, mano? Negocia os valores, não é verdade? Então é por isso que a ressurreição de Cristo, de fato, foi algo real, porque ninguém morreria por uma mentira, né? Então a gente até pega essa circunstância para provar historicamente a ressurreição de Cristo, que é possível provar historicamente a ressurreição de Cristo. Olha que coisa linda, né? A gente acho que vai ter alguma matéria que a gente vai lidar com isso mais especificamente. Eu vou trazer então quais são essas provas judiciais, inclusive judiciais, é uma coisa interessante, que nós temos para provar a ressurreição de Cristo. Pô, irmão, calma aí, como se prova uma ressurreição? Se prova. Não como o método científico quer, mas a gente tem aí as evidências, né? Evidências da ressurreição de Cristo, um livro excelente que vocês precisam adquirir.
Tá certo? Deve estar nas 200 e não sei quantas edições aí, que o negócio foi sendo acrescentado. Mas a questão é que nós chegamos no horário dos nossos comerciais.